E se você adoecer amanhã? Você acha que as pessoas que dependem de você vão parar de viver? Acha mesmo que tudo vai desmoronar só porque você não está disponível? Ou será que, no fim das contas, eles vão dar um jeito? Talvez você não queira admitir, mas se parar agora, a vida continua. Eles continuam. Só você é que não está vivendo. Você trabalha fora, enfrenta trânsito, pressão, cobranças, entrega o que precisa, segura o que sente, engole o cansaço, e quando chega em casa, não acaba. Tem a casa, a rotina, a louça do café da manhã que ninguém lavou, a toalha molhada jogada na cama, a janta que ainda nem começou. Se tem filhos, tem dever, tem mochila para arrumar, lanche para lembrar, reunião escolar que você não pode esquecer. E no meio de tudo isso, você. Ou o que sobrou de você. Porque já faz tempo que você só reage. Você não vive mais, só administra. E não importa o quanto você se esforce, nunca parece o bastante. Você está cansada. Mas não é só físico. É um cansaço que começa na cabeça e se espalha pelo corpo inteiro. Um aperto no peito, uma mente que nunca silencia. Você tenta entender, mas não acha resposta. Então hoje, eu quero te convidar a olhar para trás. Vamos fazer um caminho de volta. Porque esse cansaço tem raízes. E talvez elas estejam bem mais fundas do que você imagina. Vamos olhar para sua infância. Talvez desde cedo você tenha sido a criança que cuidava. Não podia brincar muito, tinha que ajudar, se calar, obedecer. Talvez sua mãe chorava em silêncio e você, ainda menina, tentava fazê-la sorrir. Talvez seu pai fosse ausente e você tentava, sem saber, preencher o vazio. Talvez você fosse a irmã mais velha e ouviu que precisava dar o exemplo. Ser forte, ser boa, ser perfeita. E assim, você cresceu com a ideia de que precisava cuidar de tudo, porque ninguém ia cuidar de você. Talvez você tenha aprendido cedo que só era amada quando era útil. Quando arrumava a cama, quando tirava nota boa, quando adivinhava o que o outro queria. Talvez você tenha sido muito elogiada por ser madura, mas ninguém te perguntou se você queria ser. Talvez você nunca chorou na frente dos outros, porque sabia que isso ia incomodar. E aí cresceu assim, escondendo o que sente, fazendo o que esperam, sorrindo, mesmo cansada. Você virou essa mulher incansável, responsável, forte, mas por dentro tem uma criança exausta que nunca foi cuidada. Você viu sua mãe fazendo tudo sozinha e pensou que isso era normal. Ou você viu seu pai não fazer nada e achou que esse era o papel da mulher. Resolver tudo sozinha. Você talvez tenha aprendido a antecipar os problemas, a evitar conflitos, a ser invisível, para não incomodar. E agora, sem perceber, você faz isso com todos. Você cuida. Você pensa por eles. Você se sobrecarrega, achando que está sendo amorosa. Mas, na verdade, está repetindo uma ferida antiga. Você foi ensinada a se anular em nome do amor, a se doar sempre, a se calar, a se moldar. Mas isso tem um preço, e você está pagando com a sua saúde emocional. Esse cansaço não é só da rotina, é da história, da ausência, do peso que você carrega desde que era menina. E agora, já é hora de devolver o que nunca foi seu. Você não precisa carregar o que os adultos não souberam segurar. Não precisa provar que é forte o tempo todo,
não precisa resolver tudo sozinha para ser amada. Você pode olhar para trás e dizer: eu fiz o que pude, mas agora eu escolho cuidar de mim. Você tem o direito de parar, de descansar, de não saber, de pedir colo. Porque ser forte de verdade é reconhecer que você também precisa ser cuidada. Hoje, você começa a se libertar. Não pela força, mas pela clareza. Você não está cansada só pelo que faz. Você está cansada pelo que vem carregando há anos. E agora, você começa a soltar. Agora que você olhou para trás, eu quero que olhe para a sua vida de hoje. Com calma, com verdade, sem medo de enxergar. Porque o que começou lá atrás, na sua infância, continua acontecendo agora, todos os dias, disfarçado de obrigação. Mas na verdade, é só repetição. Você acorda e já pensa em tudo. O que precisa ser feito, o que pode dar errado, o que ninguém vai lembrar se você não lembrar. Você acorda no modo alerta. Você antecipa, organiza, prevê. Você age como se tudo dependesse de você. Como se o mundo desmoronasse se você não estivesse ali, pronta. E não percebe, porque já virou automático. Você cuida da casa, cuida da agenda, cuida do dinheiro, cuida da saúde dos outros, cuida da harmonia, da paz, das palavras, das reações. Você cuida de tudo, menos de você. Talvez, até agora, você não tinha parado para pensar. Por que você faz tanto? Por que você se antecipa? Por que você se sente tão culpada quando descansa? Você está tentando ser a mulher que resolve tudo, porque aprendeu que se você não resolver, ninguém vai. Mas isso não é verdade. Isso é o reflexo da menina que aprendeu a cuidar de todos. Para não ser abandonada, para ser amada, para ser aceita. Você repete sem perceber. E o mundo se aproveita disso. Veja só. O marido está em casa. Mas quem levanta para ver o filho chorando é você. Mesmo cansada. Mesmo exausta. Mesmo sendo o turno dele. A conta de luz atrasou? É você quem corre atrás. O chuveiro queimou? É você quem procura a assistência. A festa da escola? Você que organiza o figurino. E o lanche. E a lembrancinha. E ainda tem o grupo da família, onde você tenta manter a paz. Mesmo que estejam te ferindo. Mesmo que estejam sugando sua energia. Você é quem lembra do aniversário da sogra. De renovar o seguro do carro. De comprar o detergente que acabou. De abastecer o carro. De dar bom dia. Mesmo quando está quebrada por dentro. E quando ninguém percebe seu esforço, você engole o choro. Porque no fundo, você acha que isso é ser forte. Mas me escuta com atenção. Só porque você sabe fazer, não significa que é você quem tem que fazer. Só porque você consegue, não quer dizer que precise. Você virou uma central de emergência. Mas ninguém te dá folga. Nem você mesma. E a cada dia que passa, essa versão exausta vai tomando o lugar da mulher viva que você foi. Você não se ouve mais. Você não se cuida mais. Você só age. Como se vivesse em dívida com o mundo. Como se tivesse que provar algo o tempo todo. Mas você não deve nada a ninguém. Você não precisa ser perfeita. Nem disponível. Nem é responsável por tudo. Você pode soltar. Você pode não lembrar. Você pode dizer não vou fazer. Você pode parar de carregar o que é dos outros. E isso não é desamor. É justiça. A mulher que você é hoje precisa acolher a menina que fez demais no passado.
E juntas, vocês precisam aprender uma coisa. Não é falta de amor deixar que o outro faça a parte dele. É equilíbrio. É maturidade. É liberdade. O que vai acontecer se você deixar alguém assumir? Talvez no começo tudo fique bagunçado. Eles vão reclamar, vão estranhar, vão testar. Mas depois, eles se adaptam, aprendem, crescem. E você também. Você começa a respirar, a viver, a se ouvir de novo. Hoje você precisa fazer um acordo com si mesma. Eu não sou responsável por tudo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Eu posso fazer menos e ainda ser suficiente. Você não está traindo ninguém por descansar. Não está sendo egoísta por dizer, hoje não. Não está sendo fraca por não aguentar mais. Você está sendo humana. E isso já basta. Você começou a soltar. Não tudo, mas o suficiente para sentir que algo dentro de você está mudando. Você ainda sente culpa, ainda se pega querendo resolver tudo, mas agora você observa. Você respira antes de dizer sim. Pensa antes de se oferecer. Se pergunta, isso é realmente meu para carregar? E só isso já é o começo da sua liberdade. Você parou de lembrar o marido da consulta, deixou o carro com o tanque vazio, não lavou a louça naquele dia, não respondeu o grupo da família, pediu comida no jantar e comeu em silêncio, sem se explicar. Você fez menos. E o mundo não acabou. Ninguém morreu porque você descansou. Nada desmoronou porque você disse, não vou fazer. Você sobreviveu ao seu próprio medo. O medo de decepcionar. O medo de parecer preguiçosa. O medo de ser julgada. E agora, você começou a perceber que o problema nunca foi o mundo. O problema foi o quanto você se anulou para ser aceita. Você achava que era preciso fazer tudo para ser reconhecida, para ser querida, para ser digna de amor. Mas agora, você começa a enxergar. Você pode ser amada, mesmo fazendo menos. Você pode ser respeitada, mesmo colocando limites. Você pode descansar e ainda assim ser suficiente. Você não precisa mais provar nada. Você percebeu que pode deixar a casa bagunçada por uma tarde, que pode não responder todas as mensagens, que pode deixar o filho com o pai e sair para andar sozinha, sem planejamento, sem culpa. Você começou a respirar de verdade. Não é fácil. Às vezes a culpa vem, a voz antiga tenta te convencer a voltar, a se doar demais, a se calar. Mas agora você tem consciência. E com consciência vem escolha. Você já consegue se perguntar, eu quero mesmo isso? Isso me faz bem? Eu estou me respeitando aqui? E só essas perguntas já são um caminho. Você começou a se olhar com mais carinho. Parou de se punir por estar cansada. Parou de se cobrar perfeição. Você começou a perceber que estava sendo dura demais consigo, tolerante com os outros e cruel com você. Agora, você desacelera. Você não corre mais para resolver tudo. Você espera. Você delega. Você deixa passar. E nesse espaço novo que se abriu, você começou a se escutar. Você se lembrou que gosta de silêncio, de café quente, de andar descalça, de não ter que explicar tudo, de ficar sozinha, sem se sentir culpada. Você se lembrou de quem você era, antes de tentar ser tudo para todo mundo. E talvez essa seja a coisa mais bonita que está acontecendo agora. Você está voltando. Voltando para si, para o seu corpo, para o seu tempo, para o seu sentir. Você ainda tem medo, mas agora você tem escolha. Você ainda escuta aquela voz dizendo que precisa fazer mais, mas agora você tem outra voz,
mais serena, que diz: calma, não é sua obrigação. Você pode soltar. E você solta. E quanto mais solta, mais leveza encontra, mais verdade sente, mais vida vive. Hoje, você não quer ser admirada pela força, quer ser respeitada pela coragem de se respeitar. E isso muda tudo, porque quando você se respeita, você ensina os outros a te respeitarem também. E quando você se cuida, você mostra para os outros que também precisam fazer a parte deles. E quando você solta o que não é seu, você se encontra com o que é. Você inteira, viva, presente. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar uma escolha por vez. E você está fazendo isso. Com calma. Com dor às vezes. Mas com verdade. E é essa verdade que está te devolvendo a vida. Você começou a fazer diferente. E agora, começa a sentir diferente também. Você não quer mais ser a mulher que só aguenta. Você quer ser a mulher que escolhe, que pausa, que respira, que se escuta antes de responder. Você percebeu que por muito tempo a sua vida foi movida por obrigações. Você não fazia porque queria. Fazia porque sentia que precisava. Mas agora, isso mudou. Você não quer mais se levantar antes de todos, não quer mais dar conta de tudo, nem fingir que está tudo bem quando não está. Você quer verdade. Quer uma vida que tenha presença, em que você não esteja sempre ocupada, sempre apagando incêndios, sempre cansada. Você quer voltar para casa e sentir paz. Quer sentar no sofá e não se sentir em dívida com ninguém. Quer deixar a roupa para amanhã e deitar sem culpa. E mais do que isso, você quer sorrir sem estar exausta. Quer conversar sem estar irritada. Quer viver e não apenas sobreviver. Você não quer mais ser forte por obrigação. Quer ser inteira por decisão. E para isso, você tem feito escolhas diferentes. Você parou de justificar suas pausas, parou de correr para agradar, parou de ser a primeira a se oferecer. E isso mudou o jeito como você caminha pelo mundo. Você começou a falar mais devagar, a respirar mais fundo, a pensar 2 vezes antes de se culpar. E começou a perceber que você não precisa mais se sacrificar para ser boa. Você é boa, mesmo quando faz menos, mesmo quando diz não, mesmo quando prioriza a própria paz. Você deixou de ser controladora, não porque desistiu, mas porque entendeu que o controle é uma ilusão. Agora, você observa, permite, aceita. E nesse espaço novo, você começou a sentir leveza. Não é que tudo ficou fácil. A vida continua puxada. Os compromissos ainda existem. As demandas ainda chegam. Mas agora, você escolhe onde colocar sua energia. Você não se derrama em todo lugar, não se esvazia por qualquer um. Você aprendeu a proteger a si mesma. E isso te devolveu uma força diferente, mais serena, mais firme, mais sua. Agora, quando alguém joga uma responsabilidade em cima de você, você já consegue olhar com calma e dizer: isso não é meu. E quando a culpa tenta te enganar, você escuta, mas não obedece. Você respira, se acolhe, segue. Porque você entendeu uma coisa poderosa. Não é falta de amor escolher a si mesma. É maturidade, é respeito, é renascimento. Você passou tanto tempo tentando ser a base de tudo, que esqueceu de ser o seu próprio alicerce. Mas agora, você voltou. Voltou para dentro, voltou para o corpo, voltou para o sentir. Você se reconectou com a mulher que existe além das funções. Não a mãe, não a esposa, não a trabalhadora, não a cuidadora, mas a mulher. Simplesmente você, com desejos,
com vontades, com limites, com sonhos esquecidos, mas ainda vivos. E agora que reencontrou essa mulher, você não quer mais abandoná-la. Não quer mais colocar todo mundo na frente. Não quer mais adiar o próprio descanso. Não quer mais ser reconhecida só pela força. Você quer ser respeitada pela escolha de viver com leveza. E isso você já começou a construir. Não tem manual, não tem fórmula, mas tem uma certeza. Você não volta mais para o lugar onde só existia por obrigação. Você quer viver. De verdade. Mesmo com medo, mesmo errando, mesmo cansada. Você quer viver do seu jeito, com mais silêncio, com mais amor, com mais espaço para ser quem você é, sem se justificar. E se alguém disser que você mudou, sim, você mudou, porque finalmente se lembrou de si. Você começou a dizer não. E agora, começou a manter o não. Porque antes, você até tentava se proteger. Mas bastava um olhar atravessado, uma crítica disfarçada, um silêncio cheio de cobrança. E você voltava atrás. Só que agora é diferente. Você sabe o que está construindo e sabe o preço que pagou para chegar aqui. Então, não. Você não vai mais se atropelar para agradar. Não vai se violentar para manter a paz. Não vai se abandonar para ser aceita. Você aprendeu a dizer, isso não me serve mais. E não com raiva. Não com vingança, mas com consciência. Você percebeu que algumas pessoas se incomodam com sua leveza, com seu limite, com sua calma. Porque elas estavam acostumadas com sua exaustão. Você era conveniente quando dizia sim para tudo, quando resolvia tudo, quando apagava todos os incêndios, até os que não foram causados por você. Mas agora, você não entra mais em qualquer incêndio. Se algo está pegando fogo, você pergunta, isso é meu? Isso me cabe? Se não for, você solta, você respira e deixa passar. E com isso, você vem se fortalecendo por dentro. Você não quer mais provar que é boa, você só quer ser verdadeira. Você não quer mais manter laços que só funcionam quando você está se doando além da conta. Você prefere estar só, do que mal acompanhada. E veja, isso não é orgulho, não é frieza, é amor próprio, finalmente em prática. Você parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de justificar a ausência de cuidado. Parou de normalizar desrespeito velado. Você não briga, não grita, mas se retira. Você não revida, mas também não se encolhe. Você está aprendendo a se proteger sem se endurecer, a se posicionar sem perder a paz, a se preservar sem pedir desculpas por isso. E agora, a sua postura está dizendo o que suas palavras antes imploravam. As pessoas estão sentindo sua mudança. Algumas vão se afastar. Outras vão tentar te testar. Algumas vão dizer que você está estranha, mais distante, mais na sua. Mas você sabe, não está distante. Está em casa. Pela primeira vez em muito tempo, você está dentro de si. Você não está mais correndo de um lado para o outro tentando sustentar tudo. Agora, você sustenta você. E sabe o que é mais bonito? Sem perceber, você começou a inspirar outras mulheres. Elas te observam, te escutam, te sentem diferente. Você não faz discurso. Não precisa. Sua energia mudou. Seu olhar mudou. Seu silêncio mudou. Agora você ocupa seu espaço com leveza, com segurança, com presença. Você entendeu que não precisa mais da permissão de ninguém para viver como quer viver. Você construiu a sua própria permissão. E isso é liberdade.
Você não está se escondendo. Está se escolhendo. Você não se encolheu. Você só parou de se entregar inteira para quem só queria uma parte. Agora, você escolhe com quem vai, quando vai e se vai. Você não tem mais pressa. Você tem consciência. E essa consciência é o seu maior escudo, sua maior cura, sua nova forma de amar. Começando por você. Se antes você amava para ser aceita, hoje você se aceita para amar com verdade. Se antes você fazia para merecer, hoje você respira sabendo que você já é suficiente. Agora, quando alguém tentar ultrapassar seu limite, você não se justifica. Você apenas se mantém. Quando tentarem te culpar por estar diferente, você não briga. Você apenas segue. Porque você não está aqui para agradar o mundo. Está aqui para viver com verdade. E a sua verdade agora tem voz, tem presença, tem respeito. Você parou de viver como quem deve algo e começou a viver como quem se libertou. Você não está mais no lugar de antes. E sabe como você percebe isso? É no silêncio que agora não te assusta. É no corpo que já não vive em alerta. É na mente que aprendeu a respirar sem se cobrar. Você começou a caminhar diferente, mais devagar, mais inteira, mais sua. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque você mudou dentro de si. Você não está mais tentando ser forte o tempo todo. Você entendeu que viver com leveza também é uma forma de força. Agora, você não corre mais para preencher o tempo. Você permite que o tempo exista, que o momento tenha espaço, que o instante seja suficiente. Você consegue sentar sem culpa, olhar pela janela sem se apressar, tomar um café sem planejar o próximo passo. E percebe que isso também é vida. Você passou tanto tempo sendo útil que se esqueceu do que te fazia bem. Mas agora você está redescobrindo. Sem pressa, sem grandes planos, só com presença. Você voltou a andar com calma, a observar o céu, a ouvir uma música e sentir. A tomar banho com o pensamento desligado, a se deitar sem resolver o mundo, e percebeu que o mundo segue girando mesmo sem você no controle. Isso te deu paz. Você percebeu que não precisa se explicar tanto, nem se justificar o tempo todo, nem se provar para ninguém. Agora, você escolhe o que alimenta sua alma e deixa de lado o que só alimentava a cobrança. Você já não se culpa por não responder tudo na hora. Já não sente obrigação de estar disponível para todo mundo. Já não diz sim quando o seu corpo inteiro grita não. Você respeita o seu ritmo, aceita os seus limites, acolhe os seus desejos, e nesse espaço de respeito nasceu algo novo. Prazer. Prazer em estar com você, em não ter que fazer nada, em simplesmente existir. Você passou tanto tempo sobrevivendo que esqueceu como é bom viver. E agora, você quer isso de volta. Não quer mais a exaustão disfarçada de eficiência, não quer mais o cansaço sendo a única linguagem que você fala. Você quer leveza, quer verdade, quer conexão. E não com o mundo, mas com você. Você quer rir de novo sem peso, quer amar de novo sem medo, quer se olhar no espelho e se reconhecer. Você quer dançar sozinha na sala, quer sentir o vento no rosto, quer chorar sem se esconder, quer dizer não sem vergonha. Você quer ser inteira, não perfeita, não forte o tempo todo, só inteira. E esse desejo tem te conduzido. Você começou a dizer sim para coisas que antes deixava para depois. Sim para um passeio sem pressa, sim para uma pausa no meio do dia, sim para se maquiar sem ocasião, sim para fazer nada e gostar disso. Você começou a se ouvir mais e a se levar a sério. E o mais bonito é que agora você não sente que está faltando com ninguém. Pela primeira vez, você sente que está presente com você. E isso basta.
Você percebeu que a paz que procurava nunca esteve fora. Sempre esteve onde você menos olhava, no centro do seu próprio ser. Agora, você cuida de si como quem cuida de algo sagrado, sem exagero, sem rigidez, com doçura. Você não se exige o tempo todo. Você se oferece o que pode, com amor. Se tem dias difíceis, você acolhe. Se tem recaídas, você respira. Mas você não se abandona mais. Você aprendeu que leveza não é irresponsabilidade. É sabedoria. É maturidade. É amor que aprendeu a descansar. E por isso, agora você está mais forte, porque está mais leve. E essa força, ninguém te tira. Saiba como lidar com filhos geração Z. Assista ao vídeo.